Hoje eu tô tranquilo, hoje dá para eu assistir aula. Tá. Pessoal, então vamos lá. A nossa aula de hoje, então, vai ser sobre as formas de contratação do arquiteto e urbanista. E aí depois vocês têm uma atividade bem simplesinha para fazer lá no, né, que eu deixei o link para vocês do Google Formulários. Já vejam aí para mim se vocês todos estão conseguindo acessar a atividade, se não deu aquele probleminha igual da semana passada, tá? Consegui sim, professor, já consegui abrir aqui. Então, deixa eu só ver o que falaram aqui no chat. Então, tá bom. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar o conteúdo. Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as formas como o arquiteto pode ser contratado para trabalhar, tá? Então a gente tem o emprego, a gente tem o prestador de serviços, nós temos os empreendedores, nós temos os servidores públicos, temos também, né, as pessoas que trabalham prestando serviço para prefeituras, né, através de licitações. Então, nós vamos ver de que maneiras o arquiteto pode ser contratado para executar a sua atividade de arquitetura e urbanismo. Beleza? Deixa eu só ver aqui, fez um barulhinho. Se é alguém entrando, acho que não. Acho que alguém entrou, mas... Beleza. Então, vamos lá. Começando falando sobre a figura do empreendedor, né? Que é aquele arquiteto e urbanista que vai trabalhar por conta, que vai ter seu escritório, né? Ou que vai abrir o seu escritório, ter empregados, vai ter sua empresa. Então, a gente pode enquadrar, né, esse empreendedor como tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, não necessariamente ele precisa ter uma empresa aberta e ser pessoa jurídica, né? Pode ser pessoa física. E é aquele que arca com os riscos do negócio, né? E então, o empreendedor pode ser tanto esse dono de empresa como um prestador de serviços, né? E se aplicam as mesmas legislações aos dois tipos de funções. Então, o empreendedor, né, a relação de trabalho que ele tem é de um vínculo jurídico, né, com o objetivo de contratar trabalho humano. Então, a gente tem relações, né, de trabalho com esse empreendedor, que pode ser uma relação de emprego, pode ser uma relação de trabalho autônomo, pode ser alguns trabalhos avulsos. Então, tem variedade de pactuações que esse empreendedor pode fazer com outros arquitetos ou com outros tipos de funções também. A gente vai focar aqui em duas principais, tá? A relação de emprego e a relação de trabalho autônomo, que é geralmente o que a gente tem aí na questão do arquiteto e urbanista. Então, o empregado. Né? Os empregados, eles estão presentes nas instituições de direito privado, né? Nas empresas públicas também, ou sociedades de economia mista, que são público-privadas. No caso, o empregado, ele é regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. E também nós temos a legislação correlata, que vai falar sobre o nosso salário mínimo profissional, que deve ser pago, né, para que a gente seja empregado de uma empresa. No âmbito do nosso conselho, aplica-se a resolução número 38 de 2012, que foi sobre pessoal, vocês puderem deixar os microfones de vocês desligados, só quando precisarem falar alguma coisa, vocês ligam, tá? Então, no CAL, nós temos a resolução número 38, que também fala sobre o salário mínimo profissional do arquiteto e urbanista. Então, nessa resolução, fala sobre a fiscalização do nosso conselho em relação ao cumprimento desse salário mínimo profissional. Nessa legislação correlata aqui,
fala tanto do salário mínimo profissional do arquiteto, como dos engenheiros, geógrafos, tem uma série de profissões ali que entram na mesma regra, tá? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre qual é o salário mínimo profissional. Então, para um arquiteto que trabalha 6 horas diárias, são 6 salários mínimos, 7 horas diárias, 7 salários mínimos e meio, e 8 horas diárias, 8 salários mínimos e meio. Tá? Então, esse é o valor do salário mínimo profissional. Para que a gente tenha configure, né, uma relação de emprego, é necessário que essa relação tenha essas características. Então, primeiro, subordinação. Né? Então, o empregado, ele cumpre as determinações que são dadas a ele. Segundo, onerosidade. Então, eu executo o meu trabalho, eu recebo a minha remuneração, eu recebo lá o meu salário. Não eventualidade. Eu exerço o meu trabalho com regularidade. Então, eu tenho horários a cumprir, ou eu tenho um tanto de horas a serem cumpridas, mas eu tenho ali, né, uma regularidade de trabalho. Então, todas as semanas, por exemplo, eu vou colocar meu exemplo, eu tenho uma relação de emprego com o Sesumar. Né? Então, eu cumpro as determinações do Sesumar, eu recebo o meu salário de acordo com o meu trabalho e eu tenho as minhas horas de trabalho durante a semana. Tá? Então, eu tenho por mais que meus horários sejam mais picadinhos, né? Eu tenho uma regularidade de horários. Eu não posso escolher o horário que eu vou trabalhar. E tem a pessoalidade, né? Então, meu empregador, no caso, é o Sesumar, né? E eu sou pessoa física, tá? Eu sou empregado por ele, beleza? Então, quando a gente tem essas características, por mais que a pessoa, às vezes, ela não foi contratada em carteira assinada, tá? Ela não está ali com a carteira assinada, não estão cumprindo todos os direitos dela da CLT, mesmo assim, a gente tem uma característica de emprego, tá? Então, às vezes, a pessoa ela pode entrar até com um processo trabalhista contra a empresa, porque ela tem uma relação de emprego, tá? Então, quando a gente segue essas características, a gente tem isso. O servidor público, geralmente, ou é um cargo comissionado, né? Que daí o prefeito daquela gestão, ele contratou aquele arquiteto para exercer alguma função, ou um concursado também. Ele tem um vínculo profissional com um órgão da administração pública ou uma entidade da administração pública. E vocês devem se perguntar por que muitas vezes vocês veem lá os concursos públicos e esses concursos públicos não têm o salário mínimo profissional, que eu estou falando tanto aqui para vocês, que o CAL ele tem que fiscalizar, né? E aí a gente pega lá um concurso de prefeitura e aí o salário do arquiteto urbanista é de R$ 2.000, 3.000, que não chega perto do salário mínimo profissional. Por que isso acontece? O servidor público ele é regido por regimes jurídicos próprios da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, tá? Que seja a entidade que ele está trabalhando para. Então, a questão do salário dele, os aumentos de salário, os benefícios que ele vai ter, são concedidos pela administração pública através das suas próprias leis. Tá? Então, por isso que a gente encontra aí os concursos, né, que não pagam o salário mínimo profissional. Que é quem deveria, a gente pensa, né? Eles deveriam dar o exemplo e não é bem assim. Então, para este fim, tem os sindicatos, né, dos funcionários públicos ou sindicatos que representam a categoria, eles podem pressionar os órgãos públicos para salvaguardar os interesses dos profissionais, tá? Mas eles seguem os regimes jurídicos próprios. Aí a gente tem o prestador de serviço, que é o profissional autônomo, né? Que ele se encaixa também como um empreendedor. O profissional autônomo, ele tem algumas leis que ele deve seguir. Então, a regulação do profissional autônomo está no Código Civil, nesses artigos de 593 a 609. E, além disso, todo prestador de serviços, ele tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor.
tá? Então, o nosso cliente, ele é um consumidor. Então, nós temos que seguir tudo que está lá no Código de Defesa. Todos os direitos do consumidor estarão, né, valendo para o nosso cliente, tá? Nós somos prestadores de serviços, né? Nós vendemos produtos, né? Projetos. Então, nós estamos dentro, né, do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, nesse caso, não tem CLT, não tem salário mínimo profissional, nada disso, né? A pessoa está trabalhando por conta. Então, o trabalhador autônomo, ele tem a sua liberdade de horários, então ele trabalha nos horários em que ele quer. Ele tem uma variação de remuneração, que daí vai depender do quanto ele trabalha, do quanto ele cobra pelo trabalho dele. Então, esse profissional, ele arca com os riscos da sua subsistência, né? E ele vai receber de acordo com os honorários que ele cobrar, tá bom? Então, a gente tem essa diferença entre aquele que é um prestador de serviços e aquele que trabalha como empregado, tá? Então tem a questão dos horários, né? Tem a questão da remuneração, tem a questão da pessoalidade, que não tem no caso do prestador de serviços, né? E ele trabalha por conta própria, ele não segue as regras de ninguém, né? Ele trabalha da forma como ele quer, beleza? Na grande maioria dos casos, o arquiteto urbanista ele é contratado via caráter personalíssimo. O que isso quer dizer? Né? Que é quando a gente é contratado lá, chega um cliente no nosso escritório, ou ele liga lá para a gente, fala, fulano, estou querendo fazer um projeto, estou querendo executar uma obra, né? Você pode fazer esse serviço para mim? Então ele me liga, pede um orçamento e me contrata, tá? Isso é caráter personalíssimo. Então, isso ocorre geralmente entre particulares, né? E tem alguns casos específicos em que pode acontecer com o poder público, tá? Mas são alguns casos específicos apenas. Então, a ASBEA, ela aponta algumas modalidades de contratação que a gente pode ter. Primeiro é o convite direto, que é esse caráter personalíssimo que a gente falou. Então, a gente tem lá um cliente particular, em qualquer circunstância, né? Que ele vai chegar para a gente e vai, né, fazer um convite para a gente trabalhar para ele. Em alguns casos previstos em lei, pode até ser um cliente público, tá? Aí a gente tem a seleção restrita, que é quando um cliente, particular ou público, ele pré-seleciona alguns arquitetos, alguns escritórios, e aí ele submete, né, todos esses que foram selecionados a algum tipo de, né, projeto. Então ele vai analisar, né, eles, vai pedir que eles façam as suas propostas, e aí ele vai escolher fazer a seleção entre esses arquitetos. E no caso da contratação pública, na maior parte dos casos, tá? Aqui eu estou falando o seguinte: a prefeitura contratar um arquiteto para fazer um serviço X, não a contratação do servidor público, tá? Então, a prefeitura ou qualquer outro órgão público contratando um arquiteto, um escritório, uma construtora para fazer um serviço X. Por exemplo, a prefeitura vai construir uma escola. E aí ela precisa contratar um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico dessa escola. Ela vai fazer uma licitação para contratar esse projeto arquitetônico. Ou ainda a prefeitura já tem um projeto e vai construir a escola, ela vai contratar lá um arquiteto para isso. Ou ela precisa fazer o projeto e a execução, e aí ela vai contratar um arquiteto para isso. Então, a prefeitura não vai fazer por conta, ela vai contratar uma empresa, né, um arquiteto, para fazer esse serviço. Nesse caso, geralmente, na 99% dos casos, isso acontece através da licitação. A lei de licitação é a lei número 8.666, de 21 de junho de 1993. Essa lei de licitação, ela vem sendo analisada para que tenha mudanças há muito tempo, alguns anos já, e não se chega a um consenso, não se chega a uma nova lei de licitações,
Então, se vocês pesquisarem aí, nova lei de licitações, vocês vão ver que tem um monte de notícias sobre isso. Inclusive, no nosso conselho tem um monte de notícias sobre isso, porque o CAU é contra algumas das mudanças que serão feitas na lei de licitações, e eles já participaram várias vezes das assembleias, né, dos deputados ou dos senadores, para tentar fazer algumas mudanças, tá? Então, em relação à licitação, por enquanto, né, nós temos lá algumas formas de licitação, e as que mais cabem em relação aos arquitetos e urbanistas, e principalmente em relação a projetos de arquitetura e urbanismo, são essas 4 modalidades, tá? Então, não estou dizendo que só existem essas 4 modalidades, estou dizendo que essas são as mais comuns para a contratação desse tipo de serviço, tá? Então, nós temos a concorrência, a tomada de preços, o convite e o concurso. Então, vou falar um pouquinho para vocês de como funcionam essas 4 modalidades de licitação, qual a diferença entre elas, né? Quais são mais vantajosas, quais são mais problemáticas, né, para o arquiteto e urbanista. Então, vamos lá. Começando pela concorrência. A concorrência é um tipo de licitação que requer uma publicação de edital. Então, geralmente, como que funciona a licitação? A prefeitura, né? Vou pegar o exemplo aqui da concorrência. A prefeitura precisa contratar uma empresa para fazer um determinado serviço, e aí ela publica, vai aparecer lá no jornal, vai aparecer na rádio da cidade, né? Vai publicar que ela precisa fazer aquele determinado serviço. E aí, nesse edital, a prefeitura vai explicar qual é o serviço, que tipo de empresa ela precisa, quais os serviços ela vai prestar, né? E aí ela vai colocando lá as restrições para aquele serviço. E aí, no caso da concorrência, é permitido que qualquer interessado, né, que esteja habilitado para aquela concorrência, e que comprove que tenha todos os requisitos que foram exigidos em edital, podem participar dessa licitação. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa, né, que vai participar da licitação, ela vai chegar lá na prefeitura com toda a sua documentação e ela vai fazer uma proposta. Eu cobro tanto para fazer esse serviço. E aí vão ter mais outras pessoas que vão dizer eu cobro X, eu cobro Y e assim por diante. E aí o que acontece? Na concorrência vai ganhar quem tiver o menor preço, tá? E aí a gente vai ter a escolha, né, de quem vai fazer aquele serviço através dessa licitação. Então, no caso, a única coisa que a pessoa precisa apresentar são as suas documentações, né? Comprovar que ela tem todos os requisitos e falar o preço, né? Dizer ali o preço dela, mostrar o orçamento dela. A concorrência, ela só é obrigatória que seja feita a licitação através de concorrência se a compra né, desse serviço for acima de 650 mil reais, ou no caso das obras e serviços de engenharia, acima de 1,5 milhão, tá? Abaixo desse valor, nós temos a tomada de preços. A tomada de preços, ela também requer que seja publicado no edital, da mesma forma que a concorrência, mas o que difere essa licitação é que os interessados que vão entrar na tomada de preços, eles já têm que ser previamente cadastrados na prefeitura. E aí, nesse cadastramento, né, eles já vão ter toda a documentação dessa empresa. Então, esse cadastramento ele tem que acontecer até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, tá? Porque daí eles já agilizam um pouco mais para que essa licitação aconteça de maneira um pouco mais rápida que a concorrência. E observando, claro, toda a qualificação da empresa que vai participar. Então, no caso da tomada de preços, ela acontece com compras de até 650 mil reais. E no caso de obras e serviços de engenharia, até 1,5 milhão, tá? Então, a tomada de preços e a concorrência, elas têm essa diferença do cadastro prévio, que acontece na tomada de preços, e também tem essa diferença na questão do valor do serviço que vai ser prestado. A publicação no edital acontece nos 2 tipos de licitação.
Depois nós temos uma licitação que ela é chamada de convite. Então, vamos ver. O convite é a única das licitações que a gente vai ver aqui que não requer publicação em edital. Então, não é necessário que seja publicado que essa licitação vai acontecer. Nesse caso, os interessados, né, eles vão ser escolhidos pelo órgão público para participar da licitação. Então, a prefeitura, por exemplo, ela quer lá construir a escola, do exemplo que eu falei no começo, e aí ela vai escolher 3 construtoras lá e vai mandar uma carta convite para eles, pedindo que eles falem sobre as suas propostas de valores para fazer essa obra, tá? Mas vamos supor que o meu colega foi convidado, né, para essa licitação e eu fiquei sabendo, né, por mais que não saía em edital, eu fiquei sabendo que ele foi convidado. E aí eu quero participar também dessa licitação. Nesse caso, se a pessoa quiser participar, ela pode, tá? Ela pode demonstrar interesse, ela tem um prazo lá de 24 horas antes do dia da apresentação das propostas de valores, e ela pode participar da licitação também. Porém, ela não tem publicação em edital. E a licitação de convite ela pode ser utilizada em compras de até R$ 80 mil, e para obras, né, de parte de engenharia até R$ 150 mil, tá? Então, a gente pode dizer que as compras menores, né, os serviços menores, eles geralmente são feitos através do convite, daí acima de 80 mil até 650 mil, a gente faz por tomada de preços, e acima de 650 mil por concorrência, tá? Então, são formas de licitação diferentes, que têm processos diferentes, tá? Então, o convite ele é mais simples, depois a tomada de preço é um pouco mais burocrática e a concorrência mais ainda por conta do valor. Beleza? Então, esses 3 tipos de licitações, eles acontecem por menor preço, tá? Então, vamos supor que eles querem contratar um projeto arquitetônico, tá? Que é a grande polêmica do CAL. Então, eles querem contratar um projeto arquitetônico. Eles abrem uma licitação de convite, ou de tomada de preços, ou de concorrência. E aí, eles vão escolher o escritório que cobrar mais barato. E isso o CAL não vê com bons olhos, né? Porque a gente não deveria escolher um projeto dessa forma. E é por isso que a gente tem, né, esse quarto tipo de licitação, que é chamado de concurso, que no Brasil a gente ainda tem um número até, né, muito baixo de concursos aí de projeto arquitetônico, que o CAL considera a forma mais justa de se fazer uma licitação de projeto arquitetônico, tá? No caso de obra, beleza, cobrar o menor preço, né? Agora, o projeto em si, que o CAL bate em cima de que deveria ser sempre feita licitação através de concurso, né? E concordo, por quê? No concurso, o que acontece? A gente tem um preço já fechado, né? E aí vai ganhar quem tem o melhor projeto. Então, qual é a diferença, né? No concurso, eu escolho por qualidade. E no caso das outras licitações, eu vou escolher por menor valor. Então, por isso que o concurso é mais justo para esse tipo de licitação, tá bom? E até só, né, uma curiosidade aí para vocês saberem, a gente tem alguns tipos de licitações, que até não coloquei aqui, mas a gente tem um tipo de licitação que foi a licitação que inventaram para a época da Copa, né? Então, na Copa do Mundo, estava tudo atrasado, precisavam construir os estádios, né, muito rapidamente, e aí eles inventaram lá um tipo de licitação, que se não me engano chama RDC, aonde essas licitações foram feitas muito rapidamente, e aí essas licitações eram feitas licitando projeto e execução de obra. Isso é outra coisa que o CAL quer que acabe, que a empresa que licita e ganha o projeto, ela não seja a empresa, já não venha junto com a obra. Por quê? Vocês já pararam para pensar como vocês fariam um orçamento
de um projeto e execução de obra sem ter projeto? Não dá para fazer um orçamento de uma obra sem projeto. E foi isso que foi feito nas obras da Copa. Né? Então, a empresa ia lá e dizia, eu cobro tanto para fazer o projeto e a obra. Mas, gente, nem sabe o que vai fazer na obra, como é que vai cobrar um valor? Né? E aí aconteceu tudo, né? Todo o problema, né? Com as obras da Copa, com toda a questão da corrupção. Porque essas construtoras, elas tinham um cheque em branco na mão. Porque se elas faziam licitação lá do projeto e da obra, e elas não sabiam como ia ser essa obra, elas pediam, como é que chama mesmo isso? Adicional, em cima de adicional, né? Porque ela ia dizer ali, mas eu não sabia que eu ia ter que fazer isso, então eu não cobrei por esse serviço. E assim foi acontecendo toda essa confusão, tá? Então é outra coisa que o CAL quer que acabe, licitações em que você licita projeto e obra juntos, porque não faz sentido, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da licitação através do concurso. Então, no concurso, como eu disse, a gente tem um preço já fechado. O concurso ele é publicado em edital. Todas as regras, né, são publicadas com uma antecedência, então de pelo menos 45 dias antes do concurso. E aí a escolha vai ser feita por uma comissão julgadora, pelo melhor projeto, né? Então é mais interessante. Então a gente tem concursos públicos, a gente tem concursos privados e as regras vão sendo criadas para cada tipo de concurso. Então, os concursos públicos de arquitetura e urbanismo, né? Eles são muito reivindicados pelos arquitetos brasileiros, pelas nossas entidades que representam os arquitetos e urbanistas. Então, por conta disso que eu expliquei para vocês. Então, a ideia é que com os concursos de projeto, a gente tenha projetos com uma qualidade maior e dessa forma a gente traga uma melhoria na qualidade de vida das nossas cidades, né? E além disso, também trazendo, né, a questão do debate do projeto arquitetônico, da qualidade desses projetos, né? Dos critérios de escolha, ao invés de escolher o projeto mais barato. Então, os concursos, eles podem ser feitos tanto para novas construções, como para reformas, tá? Dos edifícios, né? Então, das escolas, dos parques, das bibliotecas, dos programas de habitação, recuperação de patrimônio histórico, qualquer tipo de obra dentro, né, das obras públicas, o projeto delas pode ser feito através de concurso. Então, a gente tem, né, uma quantidade de concursos muito maiores que assim, na Europa, nos Estados Unidos, e isso para eles já é algo mais da cultura mesmo. Então, desde o século XIX, né, eles já têm isso. Então, por exemplo, né, na França, eles têm uma lei lá sobre o assunto desde 1977, né, e 90% dos projetos escolhidos nessas competições, nesses concursos, têm as suas obras executadas pelos próprios arquitetos vencedores, tá? Então, essa é uma outra questão também. Muitas vezes a gente tem concursos e as obras não são executadas, né? Então, acaba gastando dinheiro à toa, mais uma vez. Então, as principais vantagens da gente fazer os concursos, né, é criar uma política pública de arquitetura e urbanismo, né, que é uma ideia de ter um debate, né, sobre arquitetura e urbanismo, onde as pessoas teriam, né, essa cultura maior da arquitetura, abrir oportunidades de trabalho, né, para arquitetos e urbanistas, porque muitas vezes, quando se licita a obra junto, tem arquiteto que não vai pegar para executar uma obra, né? Então, a gente tem essa oportunidade, estimula a participação cultural e cidadã, né, das pessoas como um todo. E também é muito mais transparente, uma gestão muito mais democrática do recurso público, você fazer um concurso do que escolher um projeto por menor preço. E os concursos públicos, né? A gente tem concursos que são concursos de ideias, né? Que são o concurso é escolhido a partir de conceitos gerais, de estudos preliminares.
A gente tem o concurso do projeto em si, em que é necessário ter uma elaboração de uma solução arquitetônica, né, com projetos técnicos. Então, isso depende do edital do concurso. Quanto à participação, ela pode ser aberta, qualquer arquiteto pode participar, ou eu posso também ter alguns concursos em que eu tenho uma restrição de profissionais. Então, eu só pode ser um profissional de uma determinada região geográfica, ou que tem uma habilitação específica, né? Por exemplo, um arquiteto que vai fazer o projeto de um hospital, ele tem que ter habilitação, né, nessa área da saúde. Também posso ter etapas de concurso, então eu tenho a etapa 1, posso ter, né, só uma etapa, onde eu já entrego tudo, ou ter 2 etapas. Então, primeiro eu tenho uma etapa ali mais de ideia, e depois eu tenho uma segunda etapa no concurso ainda com algo mais detalhado, havendo uma verba, né, para custear algumas realizações de trabalhos mais específicos, tá? Então, vai depender tudo do edital desse concurso. A Unesco, a União Internacional dos Arquitetos e Urbanistas e o nosso IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, eles recomendam 2 coisas em relação aos concursos. Primeiro, né, que quem está promovendo o concurso tenha a obrigação de colocar, que tem que estar lá no edital isso, tá? Que ele vai contratar o profissional ou a empresa para realizar o projeto da obra a ser construída, tá? Não que simplesmente vai fazer o concurso, e daí vamos supor que é um concurso de ideias, e aí a pessoa ganha, e daí, não vamos fazer, e larga por isso, tá? E também que esses projetos, eles sejam expostos publicamente, tá? Para que a gente tenha um debate da arquitetura junto à nossa sociedade, para ter aquela questão da cultura arquitetônica, para ter aquela questão das pessoas enxergarem a arquitetura, né, de uma outra forma. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de prestação de serviços, tá? O arquiteto urbanista, que é lá aquele prestador de serviços, né, que é lá aquele empreendedor, quando ele vai ser contratado para prestar um serviço, seja para um cliente, ou seja para uma empresa, ou para outro arquiteto, ou para outro profissional, a gente sempre tem que ter um contrato de prestação de serviços, tá? Então, como que acontece isso, né? Primeiro, eu vou negociar as condições de trabalho. Então, a gente viu lá naquela aula onde a gente falou sobre os honorários dos arquitetos urbanistas, né? Eu falei para vocês que a gente sempre tem que apresentar uma proposta de valores para o nosso cliente. Então, aí entra essa negociação. Eu apresento os meus valores, o meu cliente pode negociar comigo, a gente chega a um acordo e aí nós vamos formalizar esse acordo em um contrato de prestação de serviço, tá? A linguagem do contrato, ela sempre deve ser muito limpa e acessível. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que leia o contrato, ela consiga entender tudo o que está escrito ali, beleza? E mesmo sendo uma linguagem limpa e acessível, nós temos a questão de que muitas vezes o nosso cliente ele não entende muito bem o que está no contrato. Então, né, uma opinião minha, mas eu vejo que é muito importante quando a gente for assinar um contrato de prestação de serviços, a gente sentar com o nosso cliente, explicar para ele tudo que está no contrato, tá? Porque muitas vezes, mesmo assim, acontece depois do cliente falar assim, mas você não ia fazer isso, né? Eu tinha entendido que você ia fazer isso, né? Então, é importante que a linguagem seja bem acessível. Então, o contrato é onde a gente está profissionalizando a nossa atividade, tá? E, além de tudo, ele é uma garantia jurídica, porque ali tem tudo o que você tem que fazer, o que seu cliente tem que fazer, assim por diante, tá? Então, ele funciona como uma espécie de roteiro, né? Ali é onde tanto o arquiteto como o cliente, ele pode checar, né, os prazos do projeto, as etapas a serem entregues, né? Tudo
todos os itens devem estar ali. Então, muitos arquitetos acabam muitas vezes confundindo a proposta de trabalho ou o orçamento, né, com o contrato, tá? Então, a gente só deve, né, começar a fazer o projeto ou qualquer outra atividade quando o contrato estiver assinado, tá? Mesmo que o meu cliente, ele viu lá a minha proposta, ele viu meu orçamento, ele falou que estava ok, que eu podia fazer o projeto, não, vamos assinar o contrato, aí eu começo o projeto, tá? Então, dentro de um processo judicial, o orçamento ou proposta de trabalho, ele serve como um indício de prova, como e-mails, depósitos em conta corrente, mas ele não é o contrato de prestação de serviços, tá? E aí, então, né, tudo aquilo que a gente conversou com o cliente tem que estar formalizado no contrato, né, expressando as vontades das duas partes. E são frequentes casos de arquitetos, né? Gente, eu posso dizer, eu já fiz isso também, tá? Não faço mais, mas já fiz. Acho que nem para família, nem para amigos, nem para ninguém, tá? A gente conversar com o cliente e aí a gente ir lá começar a fazer o projeto sem assinar contrato, tá? Pode dar muito problema. E pode acontecer de você fazer isso e começar a fazer o projeto e aí, de repente, seu cliente falar, não, eu não quero mais. E aí? Você não tem garantia nenhuma, né? Porque quando você tem o contrato, por mais que ele desista no meio do caminho, você tem as etapas, e nessas etapas você coloca preço. Então, por exemplo, se eu fiz um estudo preliminar, ele tem que me pagar 30% do valor. Se eu fiz tal etapa, ele tem que me pagar X e assim por diante, tá? Então, no contrato tem que aparecer tudo certinho, todas essas etapas, né? Os prazos que a gente vai entregar, quantas alterações a gente vai fazer, o nosso horário de trabalho. Então, tudo isso tem que estar muito claro no contrato, tá? Eu já passei por várias situações em que coisas assim que eu nem imaginava que podiam acontecer e que daí depois eu falava, gente, isso não tem no meu contrato, né? Vou adicionar lá, porque né, não acredito que essa pessoa está fazendo isso, né? Então, são coisas que muitas vezes a gente vai aprendendo no nosso dia a dia e vai adicionando, né? Que são coisas importantes. E algumas situações muito óbvias, elas nem precisam aparecer em contrato, tá? Ou o arquiteto, às vezes, ele não coloca no contrato, mas mesmo assim, se ele for processado, aquilo lá já está subentendido que é da função dele. Então, aquilo é intrínseco à nossa profissão. Por exemplo, né? O arquiteto urbanista é intrínseco à nossa profissão que nós devemos seguir todas as legislações brasileiras que estão relacionadas àquele projeto e todas as normativas, todas as NBRs que tiverem alguma relação com o nosso projeto. Então, se a gente não respeitou a NBR 9050, é culpa nossa. Se a gente não respeitou a norma de desempenho, é culpa nossa, tá? Mesmo que isso não esteja escrito claramente ali no nosso projeto, isso é parte da nossa profissão, tá bom? Então, todo contrato de prestação de serviço, ele já é um padrão, né? Então, ali... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando a gente coloca no contrato as especificações, assim, do projeto, por exemplo, você coloca o terreno ao que se destina o projeto, né? Uhum. Obrigatoriamente você coloca, tipo, o projeto é para esse terreno. Você coloca isso em contrato, não coloca? Isso. E daí, no caso, se o cliente fizer esse projeto em outro terreno, a gente pode fazer alguma coisa? Sim. Você fala assim, ele deixou de construir nesse para construir em outro ou ele construiu nesse e no outro? Então, na verdade, é um problema duplo, assim. Porque era para ser em um terreno, aí a pessoa acabou não fazendo naquele terreno e comprou outro terreno. E daí, além dele fazer o projeto feito em outro terreno, o irmão dessa pessoa vai construir espelhado no terreno. Tipo assim, nem foi a pessoa que contratou o projeto, entendeu? Uhum. Tipo, eu fiz o projeto para uma pessoa, aí ela comprou um terreno e dividiu com o irmão. E os
dois vão usar esse projeto para esse terreno que nem foi feito. Tipo, eu posso fazer alguma coisa? Sim, mas no caso daí seria, na verdade, quem assinou, né? Sim. Mas ela pode fazer sim. Primeiro porque esse outro projeto que essa pessoa está fazendo é uma cópia, tá? Igual a gente viu lá no semestre passado, porque ele não tem nenhum direito autoral sobre o projeto, ele não pode usar o projeto. Então, Daí entra naquele de propriedade intelectual, né? dos direitos autorais. E tá. no caso do terreno, teria que perguntar para algum advogado, mas o certo, porque a gente coloca lá no contrato que a gente está fazendo para um terreno X, mas provavelmente poderia ter algum processo também, porque ele não pode simplesmente pegar seu projeto e colocar em outro terreno. E muito menos copiar, né? E fazer. Ele teria que pagar, no caso, assim, se ele quisesse fazer essa casa espelhada, você poderia não cobrar o mesmo valor que você cobrou para fazer o projeto, mas aí você cobra uma porcentagem em cima do valor para ele duplicar o projeto, tá? Mas, basicamente, se eu colocar que o projeto é destinado somente àquele terreno, eu estou me guardando de futuros problemas em relação a isso. Sim. Sim. Então tá, obrigada. Não tem responsabilidade sobre esse projeto que ele está fazendo lá no outro terreno. Porque o contrato era o projeto para o primeiro. Tá bom, muito obrigada. Gente, então no contrato, a gente sempre. O contrato é uma coisa meio padrão, né? Contrato de qualquer coisa. Então, vai estar lá, né? A qualificação, então vai ter o nome do contratado, do contratante, endereços e tudo mais. Aí tem a parte do objeto, né? O que está sendo contratado, tem os prazos, tem as cláusulas de pagamento e tem as cláusulas penais. Daí, no caso, né? Se alguém romper contrato, né? Alguma coisa que acontecer nesse sentido. O que vai distinguir um contrato de prestação de serviço de arquitetura de outro, né, tipo de contrato? A maneira como a gente descreve o objeto, né? Então, ali na descrição do objeto, a gente coloca tudo que a gente vai fazer, os serviços, os produtos, né? Que a gente vai entregar para esse cliente, como vão ser essas etapas, né? Eu acho legal até a gente colocar, por exemplo, o estudo preliminar. A partir da assinatura do contrato, eu vou apresentar o estudo preliminar com prazo de 15 dias. Tá? E aí, nesse estudo preliminar, o meu cliente tem direito a fazer 3 alterações. E aí, quando eu entrego o estudo preliminar para ele, ele tem, sei lá, 3 dias, 5 dias para me dar uma resposta sobre o estudo. Porque, gente, tem projeto que vira um negócio eterno. Tipo assim, você faz, daí o cliente demora 15 dias para te responder, aí você altera, daí ele pede uma alteraçãozinha, daí depois ele pede outra alteraçãozinha. Então, quando você fala para ele, você tem 3 alterações, ele pensa bem no que ele quer alterar, tá? Então, esses pontos são importantes de aparecerem no contrato, né? O horário que você vai atender ele, porque tem cliente que é doido, né? Liga para você a qualquer hora. Claro que a gente pode ter flexibilidade, mas desde que aquilo tudo esteja escrito, você fica seguro de que você pode falar para ele, olha, né, lá no contrato está escrito que eu vou te atender, sei lá, das 8 da manhã, posso até às 7 da noite, porque essa pessoa pode trabalhar o dia inteiro e daí ela não vai poder te ligar durante o dia, né? Para você ter uma segurança de tudo que você está fazendo, tá? Para ser muito organizado o seu trabalho. Então, o contrato, ele é uma forma de organizar como tudo vai acontecer, né? Você pode colocar também, por exemplo, você vê que tem uma necessidade de ter um levantamento topográfico daquele terreno. E aí você pode pôr no contrato, que é uma exigência que você vai fazer que o seu cliente faça esse levantamento topográfico, que ele contrate um topógrafo, né, para fazer isso, tá? Então, que ele também, né, te disponibilize a matrícula do terreno, tá? Então, tem muitos detalhes aí para a gente ir pensando, né, e ir colocando no contrato. Tem um exercício da atividade de vocês,
que eu quero que vocês coloquem 6 itens que vocês acham que são importantes que apareçam no contrato de prestação de serviços, tá? Então, daí, na semana que vem, eu vou pegar o que vocês colocaram, vou juntar tudo, e daí a gente vai falar no começo da aula um pouquinho sobre isso. E se eu ver que eu acho que está faltando alguma coisa que eu acho importante de dar aí de dica para vocês, daí eu vou falar no comecinho da aula que vem, tá? Mas já falei aqui várias dicas, né, para vocês. Mas se vocês tiverem alguma ideia diferente, tá? Coloquem as ideias de vocês lá. Ali não vai ter certo ou errado, tá? E aqui, por fim, né, vocês encontram alguns modelinhos de contratos de prestação de serviços que foram desenvolvidos por algumas entidades. Então, o IAB tem um modelinho, o SINDARC, né, que é o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado do Paraná, o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo também, e o próprio CAL tem também um modelinho de contrato de prestação de serviço. Tá? Então, se vocês quiserem também dar uma olhadinha, né, nesses modelinhos, mas é importante que vocês façam o contrato de vocês para começar a trabalhar. Então, vocês podem pedir para podem pegar um modelinho desse, ou pedir para algum advogado fazer, né? Uma amiga minha que é advogada que montou para mim, né? Daí primeiro ela montou um básico, daí eu dei uma lida, fui vendo coisas que eu achava que tinha que adicionar, né? Depois de um tempo aconteceram, né, algumas coisas que eu achei que precisava adicionar também, né? Vou até contar um caos aqui, né? Que foi uma coisa que eu fiquei tipo, meu Deus, né? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer e eu não tinha nenhuma segurança no meu contrato em relação a isso. Uma vez eu fiz um projeto, eu e uma outra arquiteta, né? A gente trabalhava junto. A gente fez um projeto para uma mulher de uma casa, né? Um sobrado. E essa mulher era uma cliente bem difícil, sabe? E aí ela quis uma casa muito, muito grande. Tipo, a gente construiu, acho que nos limites, assim, de tudo que tinha naquele terreno. E em todas as reuniões que a gente tinha com ela, a gente comentava com ela. A gente falava, você não acha que está muito grande essa casa, né? E ela queria cômodos e mais quartos e mais armários, porque ela falava que ela tinha toque, ela gostava de organizar tudo, não sei o que, não sei o que. Beleza, terminamos o projeto dessa mulher, daí foi entregue tudo prontinho, era só aprovar na prefeitura, tipo, o projeto estava prontinho. E aí, isso já faz bastante tempo, foi lá, quando eu comecei a trabalhar, e daí era lá em Managuari. E aí, um dia, passado tipo um ano disso tudo, ela acabou, acho que ela ficou grávida, uma coisa assim, daí ela falou, acho que eu vou deixar mais para frente, para construir e tal, e acabou que esse projeto não foi aprovado na prefeitura, mas estava pronto para isso. E aí um dia ela ligou lá para essa outra arquiteta que trabalhava comigo. Na época eu já nem trabalhava tanto com ela, sabe? E aí essa mulher ligou e falou assim: olha, eu queria fazer uma alteração no projeto. E aí essa arquiteta me ligou e falou: você pode vir aqui? Daí a gente faz uma reunião com ela quer fazer uma alteração, blá. Beleza. Cheguei lá para a reunião, essa mulher, ela tinha a gente tinha feito um projeto para ela, sei lá, de uns 400 e poucos metros quadrados, e daí ela chegou para a gente e falou assim, então, eu achei que essa casa ficou muito grande, será que a gente podia diminuir, assim, para uns 250 metros quadrados? Aí eu olhei para outra arquiteta, ela olhou para mim, tipo assim, gente, isso não é uma alteração, isso é um projeto novo, né? Tipo, não tem como, vou diminuir a casa. Não, eu tinha que fazer um projeto do zero, né? E aí ela não entendia que aquilo não era uma alteração e ela não queria pagar. Ela achava que a gente tinha que fazer isso de graça para ela. E aí foi uma confusão, um rolo, até essa mulher conseguir entender que o projeto estava pronto, que a gente já tinha entregue o produto para ela e que não era uma alteraçãozinha, né? Se ela falasse, queria mexer num negocinho aqui ainda, né? A gente ia cobrar pela alteração, um valorzinho ali, né? Mais baixo, e beleza, né? Mas, gente, tinha que fazer o projeto de novo, né? E aí foi uma reunião assim muito tensa, porque ela não compreendia o que a gente queria, o que a gente estava falando, ela achava que a gente simplesmente tinha que fazer o projeto de novo para ela.
E aí foi, até que ela acho que entendeu, né? E aí a gente fez um orçamento para ela de um projeto novo. E beleza, daí ela falou: "Ah, eu vou ver com meu marido e tal". Tá, né? Daí um dia ela me ligou, ainda e ela tinha ido orçar com uma outra pessoa também, né, para fazer esse projeto. E daí ela chegou para mim e falou assim: "Olha, eu fui orçar com o fulano e o fulano cobrou o valor que vocês estão me cobrando para fazer tudo para mim. Ele vai fazer o projeto arquitetônico, os complementares e vai executar a minha obra". Daí eu peguei, eu falei para lá, né, conversei com outra arquiteta, né, mas eu sabia que ela também não ia aceitar, daí a gente pegou e falou: "Não, beleza, pode fazer com ele". E aí a mulher foi e ainda fez com outra pessoa o projeto. E aí eu falei: "Gente, não tinha nada em contrato que dissesse que ela não podia pedir alterações no projeto após esse projeto estar pronto". E aí eu coloquei uma cláusula depois no meu contrato, dizendo que as alterações, certo, né? Que já tinha um negócio sobre alterações, né? Podia fazer tantas alterações e tal. Mas que daí, a partir do momento que o projeto tinha sido entregue, né? Ele não poderia, né, solicitar alterações, a não ser que fossem pagas, tal. E aí são casos assim que acontecem, né? E que a gente fica, meu Deus, eu não acredito que a pessoa fez isso, né? Porque para mim nunca imaginei uma situação dessa. Então vão acontecendo coisas na nossa vida que a gente vai aprendendo e daí a gente vai adicionando, né, lá algumas cláusulas no nosso contrato. Mas é isso, gente, o nosso conteúdo. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Nada? Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém depois que eu tinha feito a chamada. Pro, Oi. em relação ao contrato de execução, Uhum. a gente, porque tipo no contrato de projeto, a gente entra nos detalhes, tipo igual esse exemplo que você deu, tipo assim, até onde o cliente pode ir, né? Tipo, estabelecer certos limites para não ser feito de trouxa, basicamente. Uhum. Mas na execução, tipo, que a responsabilidade é muito maior e que você lida com muito mais coisa, tipo, até que ponto você especifica isso em contrato, sabe? Em relação à responsabilidade, tipo, porque tem prestador de serviço, tem material, sabe? Tipo, porque eu olhei e no site do CAL, o contrato deles é voltado para projeto, aquele modelo que tem lá no site do CAL, não tem de execução, e não é nada voltado para execução. Aí eu fiquei um pouco assim, sabe? Tipo, como faria? A gente tem que colocar daí. É que assim, até um conteúdo que a gente vai ter lá no terceiro bimestre é a norma de desempenho. Só que a norma de desempenho ela é só para habitação. Só que lá você consegue dividir as responsabilidades. Então, assim, o que é a responsabilidade do executor? O que é a responsabilidade do projetista? Então, por exemplo, lá na norma de desempenho tem que a responsabilidade da escolha dos materiais é do projetista. Então, o projetista, ele que tem que escolher o piso, por exemplo, ele que vai escolher, né, o piso que é da cozinha, o que é da sala, o que é do lado de fora, porque tem a questão de coeficiente de atrito, tá? Então, a responsabilidade da escolha do material é do projetista. Aí, a responsabilidade em cima do material, por exemplo, o projetista escolheu um piso X para a cozinha porque ele tinha um coeficiente de atrito X, o escorregamento dele era X. E aí, a empresa que vai fabricar o piso tem a responsabilidade de que ele realmente tem essa característica que ela especificou, tá? E o construtor, o executor, né, ele tem a responsabilidade de colocar na obra o piso que foi especificado. Então, acho que esse tipo de divisão assim pode ser colocado em contrato, né? Então, que o executor, ele, em relação ao material, por exemplo, né? O executor, ele vai
utilizar os materiais que foram especificados pelo projetista, tá? Ir dividindo essa responsabilidade. Porque realmente quem executa acaba ficando com uma responsabilidade muito grande e ele acaba sendo o vínculo maior ali com o cliente, né? Então, acho que é importante ter esse tipo de divisão ali em relação à escolha de materiais, mas querendo ou não, o executor ele tem que estar ali na obra. Em relação à mão de obra, por exemplo, né, ele tem que estar ali e ele tem que colocar daí a questão, né, vai ter que ter um acordo ali, né, com o pedreiro. Então, se ele falou, não é assim que é para ser feito, não é assim que é para ser feito. Se é para derrubar, que está errado, tem que derrubar. Então, tem que ir colocando toda essa especificação. Eu nunca fiz um contrato de execução, porque eu nunca executei, assim, nunca fui responsável por uma execução de obra. Então, não vou saber falar assim, tem que pôr isso, tem que pôr isso, eu já passei por isso, então eu acho que tem que ter essas cláusulas, né? Porque eu realmente nunca fiz um contrato desse. Mas eu acho que tem que ir colocando todas as responsabilidades que o executor tem. Acho que até poderia, né, buscar olhar ali no site do CAL mesmo, que tem as resoluções, quando você pega a execução de obra, né, o que entra na responsabilidade ali do executor e colocando isso nos projetos, no contrato, tá? Então, acho que esse exemplo da norma de desempenho, de divisão de responsabilidades, pode ajudar nesse sentido, tá? De quem é responsável por cada parte, né? Entendi, pronto, muito obrigada. Tá bom? O Vitor está perguntando ali se pode tirar uma dúvida comigo depois. Vocês podem mandar por e-mail? Não sei. Eu estou um pouquinho por fora, viu, gente, da EP de vocês desse bimestre, mas se eu puder ajudar, daí vocês. Pode ser por e-mail? Você me manda lá a dúvida, daí eu respondo vocês. E aí, gente, mais alguma questão? Deixa eu ver se é mais alguém que eu tenho que marcar presença. Acho que não. Matheus Calmon não tá, né? Nem Giovana Ramos, nem o Everton. Gente, então, se não tiverem mais nenhuma questão, aproveitem aí o finalzinho da aula para resolver a atividade, tá? E daí o prazo da atividade é até amanhã, às 9 da noite. Mas já aproveitem para fazer agora, tá? Não deixem para fazer depois, já está com o conteúdo aí na cabeça. Beleza? Vou parar a gravação aqui.